Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso quarto vídeo escatológico sobre profecias, final dos tempos, onde nós estamos falando sobre o período tribulacional, ou seja, a 70ª semana de Daniel. E nós falamos já alguns pontos, né? O propósito, a origem desse termo, o conceito, o que significa a palavra o dia do Senhor, né? O que significa tribulação, como é que isso vai se realizar. E agora nós vamos falar sobre duas coisas: o início da 70ª semana, quando ocorrerá, né, à luz da palavra de Deus, dentro daquilo que nós estamos abordando aqui, e também vamos ver qual é o plano da 70ª semana. Então continue conosco nesse vídeo para esclarecermos ainda mais esse conceito bíblico, escatológico, tão importante, que é a questão da tribulação. Quarto vídeo, então te convido a assistir o primeiro, o segundo e o terceiro do pastor Giovanni, e também os vídeos do pastor Roteni nesse assunto tão interessante, tão vasto, tão maravilhoso, à luz da palavra de Deus. Quando é que se inicia a 70ª semana dentro desse estudo que nós estamos fazendo aqui? Então fica evidente, com base em Daniel lá 9:27, né, baseado, toda a 70ª semana é baseada principalmente nesse capítulo 9 de Daniel, e também em trechos do Apocalipse, né, como nós já falamos. Fica evidente então que a 70ª semana começa com uma aliança que foi feita entre muitos por uma semana. Ou seja, aqui sempre lembrando que essa semana é uma semana profética, e uma semana profética ela é contida de, assim como uma semana é contida de 7 dias, aqui especificamente são 7 anos proféticos. 3 anos e meio iniciais, princípio de dores. 3 anos e meio finais, a grande tribulação, um período total, conhecido como Semana 70 de Daniel, 70ª semana de Daniel, ou também como período tribulacional ou tribulação. São 7 anos proféticos. E essa, né, uma semana, na verdade são 7 anos, seguindo o método de interpretação estabelecido já para as 69 semanas anteriores, como nós já falamos no vídeo anterior, o vídeo número 3, demonstra que esse período terá então esses 7 anos de duração. A questão que deve ser encarada aqui é a identidade daquele que faz a aliança que marca o início desse período de 7 anos. Daniel, aqui nesse trecho 9:27, o identifica como ele, né? Ou seja, deve se referir a quem? Ao príncipe que há de vir, do versículo anterior, que é o versículo 26. McLean, um grande teólogo, ele diz o seguinte, quando descreve sobre esse indivíduo, que aqui nós sabemos é o anticristo. Ele diz assim, McLean, esse erudito: existem 2 príncipes mencionados nesse trecho de Daniel. O primeiro é o ungido, o segundo, um príncipe que há de vir. Tu vê que são 2 diferentes. A expressão o príncipe que virá não pode se referir-se, claro, ao ungido, pelo simples motivo que é o povo de um príncipe que há de vir, que destruirá Jerusalém após a morte do Messias. Ou seja, Jesus não fez isso. Quem fez isso foi o povo romano, que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, visto que agora é simplesmente uma questão histórica, continua dizendo McLean, né? Jerusalém foi destruída sim, como nós falamos aqui, no ano 70, pelo povo romano, não pelo povo judeu. Então segue-se que o príncipe que há de vir não pode ser o Messias judeu, ou seja, Jesus de Nazaré, mas algum grande príncipe que surgirá do Império Romano, do ressurgimento do Império Romano, que para nós profeticamente é o engrandecimento, né, a subida da Europa como uma grande potência mundial. Tá bom? Quem falou isso foi McLean. Gablin, um outro também teólogo, fala a respeito desse indivíduo como da seguinte maneira, ele descreve: vindo do Império Romano, surgirá um futuro príncipe. Esse príncipe, o chefe do quarto império, é idêntico ao pequeno chifre de Daniel capítulo 7. Ou seja, lá em Daniel 7 tem uma menção sobre esse pequeno chifre que vai surgir, que é sim o anticristo. Quem falou isso, né? Essa menção que eu disse foi Gablin, Arnold Gablin, na sua obra The Prophetic Daniel, na página 142. Ele também ainda será identificado como o rei de feroz catadura, lá de Daniel 8:23. Também outra menção dele é o rei que fará segundo a sua vontade, de Daniel 11:36.
Também em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele é chamado de homem da iniquidade. E também é conhecido como a besta do mar, lá de Apocalipse 13, de 1 a 10. Então, visto que todas as alianças feitas pelo Messias com Israel são eternas, né? O Messias não pode ser aquele que fará uma aliança aqui, porque ela será quebrada, ela é temporária. E a de Cristo jamais vai ser temporária. Então, essa aliança que garantirá a Israel a posse da sua própria terra e a restauração da sua autonomia religiosa e política deve ser vista como o falso cumprimento da aliança de Abraão. E essa aliança fará com que muitos em Israel acreditem que o homem da iniquidade é Deus. Está lá essa descrição em 2 Tessalonicenses 2, 3. E a proclamação dessa falsa aliança marcará então o início da 70ª semana ou dos 7 anos proféticos, chamado de tribulação, período tribulacional, semana 70 de Daniel, ou 70ª semana. Outra pergunta muito importante que nós vamos tentar responder nesse vídeo é: qual é o plano da 70ª semana? Qual é o plano da 70ª semana? É a pergunta que nós tentaremos responder aqui para nós fecharmos essas questões sobre a tribulação. McLean, né, esse mesmo teólogo que nós mencionamos, ele listou 6 características desse plano tribulacional que resumem bem a sua relação com o quadro profético geral de Daniel 9 e dos demais trechos de Apocalipse. A 70ª semana, em primeiro lugar, é um período de 7 anos que se estende profeticamente entre o translado da igreja, rapto, arrebatamento, que é a mesma coisa, só termos diferentes da mesma coisa, também é conhecido como translação da igreja, até o período do retorno visível de Cristo em sua glória para a implantação do seu reino milenial. Em segundo lugar, a 70ª semana também dá a exata estrutura cronológica para os grandes acontecimentos registrados nos capítulos 6 a 19 do livro de Apocalipse, que nós cremos que é literal, profético, futuro, ainda não aconteceu, vai acontecer, mas vai acontecer de maneira literal. Nós precisamos lembrar que o livro de Apocalipse, ele tem sim alguns elementos simbólicos, metafóricos, né? Que são apenas símbolos, mas tem muita coisa ali que sim é literal. Terceiro princípio que nós aprendemos dentro desse plano, né, da 70ª semana é que a 70ª semana terá início com a realização de uma firme aliança entre o futuro príncipe romano, o anticristo, e o povo judeu, que é o povo de Israel. Quarto princípio é que no meio da 70ª semana, esse príncipe romano, que é o anticristo, reverterá subitamente sua postura amistosa para com o povo judeu e fará então cessar os sacrifícios que foram restaurados nesse período tribulacional, tá bom? Foram restaurados o terceiro templo, os sacrifícios vão ser retomados na terra de Israel, mas então no meio desse período tribulacional, após os 3 anos e meio iniciais, nós vemos aqui esse príncipe romano, o anticristo, né, quebrando essa aliança com os judeus, o início então de uma perseguição dos judeus messiânicos, aqueles que estão pregando o reino vindouro do Messias prometido a Israel, e vai também cessar os sacrifícios. O quinto princípio que nós aprendemos dentro desse plano da 70ª semana é a quebra dessa firme aliança entre judeus e o príncipe romano. E iniciará então um período inigualável de desolações sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel. E para terminar, o sexto princípio, colocado aqui por McLean, que nós estamos expondo para você, é que o final desse período de 7 anos trará o fim de toda a série das 70 semanas de Daniel e, consequentemente, introduzirá as grandes bênçãos prometidas para Israel em Daniel 9, 24, tá bom? Quem descreve isso é McLean na sua obra, já mencionada aqui nesse vídeo, no início desse vídeo, e ele fala justamente disso, e é o que nós cremos também. Essa é a cronologia da tribulação. Essas 6 colocações são muito importantes para que você entenda o que ocorrerá nesse período tribulacional e para que você amplie ainda mais o seu conhecimento sobre
esse período profético que ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro, após o rapto, a translação ou o arrebatamento da igreja da terra para os céus. Por isso, coloque em ordem a tua vida, querido, se santifique. Nós cremos que já estamos no tempo final, na última geração, na geração que há de vir a volta do Messias, que há de ser arrebatada para os céus, levada em glória, como diz a palavra de Deus, e nós não podemos ser pegos desapercebidos. Maranata, vem Senhor Jesus. Você está preparado para encontrar com Deus? Você está levando as coisas de Deus a sério? Você tem se santificado, se purificado, se consagrado ao Senhor? Jesus está voltando. Se você não conhece ainda, abra o seu coração para Jesus. Procure uma igreja bíblica. Eu te convido a assistir todas as nossas ministrações no site betelonline.com.br. Ali você tem todas as nossas ministrações principais ali da Igreja Batista Betel. Você pode clicar na parte superior do vídeo, está escrito culto e pregações. Você clica lá e aí vai aparecer pregações anteriores. Você clica lá, aí tem várias pregações, a maioria das pregações do pastor Volteni, dos demais pastores, minhas pregações do pastor Rodrigo, pastor Anderson, pastor Matias, os pastores também, preletores convidados da Betel. Ali você pode ser tremendamente abençoado com ministrações extraordinárias que podem abençoar o seu coração, te preparar para esse dia glorioso, que é o dia em que Jesus há de voltar. Por isso, põe em ordem a tua casa, arruma a tua vida diante do Senhor. Se está vivendo uma vida toda errada, conserte a sua vida, se arrependa. Lembre-se, Jesus tem perdão disponível para você. Jesus quer te purificar de todo pecado, mas para isso é necessário confissão do pecado, arrependimento genuíno e abandono da prática do pecado, para que o perdão e a graça de Deus venha sobre a sua vida, a purificação do sangue de Jesus cause realmente um efeito sobre você e você adentre nessa posição maravilhosa que é estar em Cristo, preparado para esse dia glorioso, o dia do arrebatamento, que vai iniciar então esse período que nós ensinamos para vocês, chamado de período tribulacional. Nós queremos te agradecer por assistir esses 4 vídeos sobre a tribulação. Espero de alguma maneira ter contribuído com o seu conhecimento escatológico, sobre profecia, sobre o final dos tempos. E assista os vídeos do pastor Volteni que nós estamos postando aí. Toda a coleção do pastor Volteni estamos postando aqui, tanto no canal PR Giovanni, como também te convido a entrar no nosso canal da Igreja Batista Betel. Você vai ter os nossos cultos online. Praticamente todo dia nós estamos fazendo, nesse período de quarentena, cultos online ali. Você pode assistir os nossos cultos abençoadíssimos. Vai ser bênção em nome de Jesus. No site da igreja, betelonline.com.br, tem toda a programação dos cultos ao vivo para você. E te convido a fazer parte dessa galera abençoada que está recebendo essa palavra do céu para o seu coração. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida. Louvado seja o Senhor. Que Deus te guarde, abençoe você, a sua casa e a sua família, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Procure, lembre-se, hoje é dia de buscar o Senhor. Hoje é dia de salvação na tua casa. Hoje é dia de milagre, sinais e maravilhas na tua vida. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.